Olá, meus alunos da primeira série, mais uma aula. Vamos falar agora sobre progressão aritmética e função afim, dando continuidade no assunto de progressão aritmética. Se encontra no volume 2, continuamos ainda no capítulo 4, e esse assunto está entre as páginas 18 a 20. Progressão aritmética, todas elas a gente pode representá-las em uma função afim, que é uma função de primeiro grau. Bom, a estrutura de uma progressão aritmética é essa, né? Que é o quê? A n, que é um termo qualquer dentro da minha progressão, da minha PA. Aqui é a 1, que é o primeiro termo da PA, mais n menos 1. Esse n representa quantidade de termos. O n é a quantidade de termos. Aqui eu tenho o termo qualquer, a 20, a 30. O n é a posição, quantos termos tem a minha PA. Se aqui, por exemplo, for a 20, esse n vai ser 20. Então, n menos 1 vezes a razão. Organizando isso aqui, de modo que, eu peguei o meu r e fiz uma distributiva dele aqui, aqui no 1, menos 1, aliás, né? E no n. Então, ficou, A1 mais, R vezes N ficou o quê? N vezes R. E R vezes menos 1 ficou menos R. Juntando esse A1 com esse menos R, tá aqui, A1 menos R. Eu tenho que Rn mais A1 menos R, onde eu vou comparar essa minha equação aqui, essa minha expressão aqui, com a mesma expressão da função afim. Onde? Na minha função afim eu tenho aqui, A vezes X, não é? Aqui na minha progressão eu tenho R vezes N, ou seja, o N está fazendo a função do X na minha função afim e o R está fazendo a função do coeficiente A. E o coeficiente B aqui da minha função é A1 menos R. Então, eu tenho que, o X na função afim é o N da progressão. Vai ficar assim, f de N é igual a A vezes N mais B. Certo? Ou seja, o A é o R, é a razão, certo? Aqui, o A é o R, a razão, representa a razão. E o B aqui, representa o quê? A1 menos a razão. Pronto, aqui eu detalhei, né? Estou dizendo que Fn é o quê? AN, o A é igual a razão e o B é igual a 1 menos R. Assim, é possível afirmar que a fórmula do termo geral, que é essa daqui, né? Essa fórmula aqui do termo geral, a fórmula do termo geral de uma PA, quando expressa em função de N, ou seja, quando ela é expressa assim, né? Em função, aliás, aqui, quando ela expressa assim em função de N, onde o A é a razão e o B é esse daqui, é uma função afim com domínio com números naturais positivos, né? Ou seja, o zero não faz parte. O que significa esses números naturais positivos? É porque o N, que é a contagem dos termos, A1, A2, tá vendo que ele começa do 1 e vai até infinito. Ou seja, não vai ser negativo. Por isso que aqui é naturais positivos. Esse asterisco exclui o zero. Naturais quer dizer números que você utiliza para contar. E esse asterisco significa que o zero está fora. Ou seja, você não vai começar a fazer a contagem do zero. Você sempre faz a contagem a partir do 1. Tá? PA, crescente, decrescente ou constante. Da mesma forma que na função afim, você olha se a função é crescente, decrescente, ou constante, é o A, não é? O coeficiente A. Se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. Se o A for igual a zero, a função é constante. Da mesma forma, você vai fazer com a função afim, você vai fazer também com a progressão. Ou seja, quem está fazendo a função do coeficiente A na função da PA? É o A, que representa a razão, tá vendo? A razão. Então, você vai observar na PA a razão. Se a razão for positiva, é uma PA crescente. Se a razão for menor do que zero, ou seja, negativa, é uma PA decrescente. Se a razão for igual a zero, você tem uma PA constante. Tá? Questão de ser crescente, decrescente ou constante já foi falado em aula anterior.
Bom, vamos para um exemplo prático que fica mais fácil o entendimento. Então, eu tenho aqui, ó, calcule o 20º termo da PA, né, que é a PA, e eu vou aplicar conceitos de função afim. Então, vamos lá. Para calcular a razão, eu vou fazer o quê? 8 menos 3, está aqui, razão vale 5. O termo A1 vale 3. Então, eu vou escrever f de n é igual a razão vezes n mais A1 menos a razão, né? De acordo com essa expressão aqui, ó. Apenas substituir, ó. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, eu tenho, ó, 5 vezes n mais aqui, ó, A1 menos a razão, e aqui vai ser a razão vezes n. Então, vai ficar o quê? 5n menos 2. Então, pronto. Essa é a minha função afim dessa minha PA. Onde o n aqui é o termo. Se for o termo A20, eu vou substituir aqui por 20, aqui por 20. Se for o termo A50, eu vou substituir o n por 50 e aqui por 50. É como se fosse o x. O n está fazendo a função do x. Se o x vale 2, você substitui no lugar do x aqui o 2, tá? Vamos lá, vou calcular o termo A20, não é? Então vai ser o quê? F de 20, que é o quê? 5 vezes 20 menos 2. Eu tenho que o F de 20 vale 98. Portanto, o A20 vale 98. Exemplo 2, ó. Numa PA, o termo geral é dado por AN igual a 3N mais 2. Determine a razão, o primeiro termo, o 15º termo, e diga se a PA é crescente, decrescente ou constante. Então, nesse exemplo, já foi dado para mim a função da PA, que é essa, AN igual a 3N mais 2. Ou seja, quem que multiplica o N? A razão. Então, pronto, eu sei que a razão vale 3, não é necessário nem calcular. Tanto é que ele não deu a sequência da minha razão, igual foi dado aqui, ó. Ele não me deu a sequência aqui, ó. Ele já me deu direto o quê? A função que determina essa PA. Então, razão vezes n, ou seja, a razão vale 3, certo? E aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, ó, A1 menos R, não é? Na minha forma, que a razão vezes n está aqui. Então, a razão vale 3. Está multiplicando n, né? É o 3. E esse termo 2 aqui é A1 menos R. Então, eu faço A1 menos R igual a 2. Só que eu sei que a razão vale 3. Então, vai ficar o quê? Que A1 menos 3 igual a 2. Ou seja, o A1 vale 5. Pronto. Se eu tenho a minha lei da função da PA e tenho o valor da razão e tenho o valor do termo A1, agora eu consigo calcular qualquer termo dessa minha PA. Então, olha só, vou calcular o termo A15, né? Primeiro eu pedi o termo A1. O termo A1 já foi descoberto aqui. Agora, e o termo A15? O A15 eu vou descobrir aqui, ó. A15 é igual a 3 vezes o N, que é 15, né? Mais 2. Então, eu tenho que o A15 vale 47. E, portanto, como que eu vou determinar se essa PA é crescente, decrescente ou decrescente? Vou olhar a razão. Nesse caso, a minha razão ela é maior do que 0, ou seja, ela é positiva, então a minha PA é crescente.